caldinho. Mas e para fritar frango? Essa não dá. Então, mas eu não tenho buraquinho. E ela tem. Cada um com a sua característica, com um objetivo específico. Você está na cozinha de Deus, criança. E às vezes você é uma concha e queria ter buraquinho. Ou você tem buraquinho e queria ser uma concha. Mas você foi feito de maneira perfeita. E Deus sabe por quê. Sabe por quê? Neymar chuta na trave. O Messi erra o gol. Mas Deus não. Deus sabe o que ele fez. E ele não estava piscando quando ele fez você do jeito que ele fez. Sabia? Eu amo essa. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Eu gosto dessa para pegar lasanha. Onde tem lasanha hoje? Eu quero ir comer lasanha. Que delícia. Olha essa. Quando eu ganhei essa daqui da minha mãe, eu não entendi muito o que eu ia fazer com essa colher. Demorou para entender onde na cozinha ela ia poder me ajudar. Mas um dia eu fui fazer uma coisa e falei, já sei, aquela colher de silicone que eu ganhei, essa não vai estragar minha panela nova. E aí descobri que ela também tinha uma função específica na minha cozinha. E esse aqui, nossa, essa. Tem dons e talentos que também são assim. Que às vezes a gente acha que a gente já sabe manusear, mas tem que amadurecer primeiro. Tem que tomar cuidado. É igual palavra, né? Palavra pode ser uma excelente ferramenta, mas também pode virar arma. Então, a gente também tem características que precisam ser usadas com sabedoria. Não é verdade? É a mesma coisa dos utensílios da cozinha. Você pode usar para fazer uma refeição maravilhosa. Churrasco, eu amo churrasco. Mas você também pode se machucar. Então, você tem que saber que as suas características precisam ser tratadas diante de Deus. Pedir sabedoria de Deus, para você usá-la com sabedoria. Tem uma que a gente nem gosta, né? Olha, aquela de cortar o bolo. Quando a gente vê uma espátula dessa, a gente pensa, algo bom virá de sobremesa. Você pode ser essa. Você pode ser essa. Quem é você na cozinha de Deus? Onde ele providencia, onde ele usa vários ingredientes para fazer grandes histórias. Quando o Marcos comprou essa daqui, eu falei, nossa, que legal, um pegador. E aí tinha um pegador grande e um pegador pequeno. Aí tem o de pegar salada, tem o de fazer brigadeiro. Não, eu gosto de fazer brigadeiro com esse aqui, esse mexe bastante. Tem a espátula ali, por que tudo isso? Essa faca pequenininha é legal para cortar verduras. Que legal. A tesoura, muito importante, tesoura na cozinha. Super. E tem até isso, nem sabia que existia. Minha mãe que me deu de mexer suco. Será que você é uma colher de mexer suco? Quem é você na igreja? Quem é você na cozinha de Deus? E aí, coisa que a gente usa todo dia, né? Não é todo dia que eu uso esse, mas é todo dia que a gente usa esse. Às vezes você tem características que parecem ser tão comuns, você fala, mas isso não é um talento. Isso não é um dom, isso é tão simples, isso é tão comum. Todo mundo tem, mas fica sem. A gente não fica sem coisas comuns. Deus dotou o universo de coisas maravilhosas e todas elas dependem de coisas comuns. Por isso, se você ainda não descobriu o seu dom e talento, a gente não precisa trabalhar no Circo de Solé para servir a Deus. A gente pode fazer um espetáculo da nossa vida sendo simples. Com coisas simples que servem na igreja, que servem os irmãos. Não adianta nada eu ter uma mega escumadeira e não ter um garfo depois para a pessoa se alimentar na minha cozinha. Então, se você tiver dons e talentos que você julga que é coisa simples, lembre-se, nenhuma cozinha sobrevive sem coisas simples. Então, seja simples, mas seja usado pelo Senhor. A gente sabe que Deus tem uma cozinha esplêndida, Ele tem histórias esplêndidas para escrever todos os dias. E às vezes Ele vai fazer de você também, olha... Que engraçado, eu achei tão engraçado quando eu vi isso. Eu não sei se é uma colher, se é um garfo-colher. Sabia que às vezes a gente se acha diferente? A gente olha e fala, puxa, eu queria tanto ser igual, eu queria tanto ser igual, ou eu queria tanto ser igual aquele meu amiguinho, eu queria tanto ser igual aquela pessoa lá que eu tô vendo no filme. Mas às vezes a gente olha para todo mundo e fala, puxa, todo mundo é assim, e eu sou assim. Sabe por que você é assim? Está no Salmo 139. Deus fez você com um objetivo específico. E é na sua diferença que Deus vai usar você para fazer coisas magníficas. Você tem marcas e você tem características que ninguém tem no mundo. Então acredite nisso, criança. Se existe uma mensagem que precisa ficar no seu coração, você não surgiu por geração espontânea. Plim, de repente surgir. E de repente, plim, aconteceu assim, por quê? Mas porque Deus olhou para toda a história,
começo, meio e fim. No vídeo do YouTube tem lá play e tem o final, não é verdade? Você pode ir do começo, você pode começar do final, você pode voltar. Deus é assim na nossa vida. Ele viu o antes, o agora e sabe do depois. E aí ele consegue ver na linha do tempo onde ele vai usar todas as suas características. Às vezes você não entendeu ainda. Às vezes você nem percebeu ainda. Mas Deus sabe de todas as coisas. E seja você uma criança com talentos simples, ou com talentos diferentes, ou com grandes talentos e dons que as pessoas já perceberam, ou se você ainda não tem nada de diferente, saiba que Deus sabe o que está fazendo com a sua vida. Então, todas as vezes que você lê o Salmo 139, lembre-se de que Deus fez você com características específicas. E Ele fez você assim para usar você assim. Então, de tudo que a gente poderia falar de dons e talentos, eu quero que você se lembre, antes de a gente aprender qualquer outra coisa, que Deus fez você como você é por uma razão. Ele te ama e criou você para você ser uma bênção. Do jeito que você é, você pode mudar o mundo. Mude um mundo de cada vez. Mas nunca se esqueça que a forma como a gente é, o que a gente é e por que a gente vai encontrar como utilizar aqui. Eu não sei o que você vai ouvir ainda durante a sua vida. Eu não sei se as pessoas vão falar que você pode ou que você não pode, mas nunca deixe de acreditar que, olha, independente do que digam, se você é simples, se você tem função, ou se ninguém ainda entendeu a sua função, Deus já sabe qual é. Nunca duvide disso. O mundo inteiro pode duvidar dos seus dons e talentos. Mas saiba que Deus foi Deus, o nosso Senhor, que plantou o seu dom e talento em você. Então não duvide dele jamais. Ok? E sempre, o que a titia sempre fala? Sempre. Busque sempre aqui. Ah, mas tem coisa que eu não entendo ainda. Mas tem coisa que você vai ler agora, e aí depois lá na frente vai dar um start, você fala, agora eu entendi. Mas nunca se aparte deste livro, criança. Seja uma criança, seja um teen, seja um jovem, seja um adulto criança, seja um idoso experiente. Vamos sempre buscar aqui qual é a nossa finalidade diante de Deus e qual é o nosso papel na cozinha de Deus. Sempre lembrando que essa palavra é a nossa armadura. E nós estamos em guerra constante. Só que é uma guerra que é como agora o coronavírus, a gente não vê. Então é um perigo que a gente não vê, mas a gente está em luta o tempo todo. E a gente precisa da nossa armadura e precisa saber usar a espada. E para isso a gente tem que estudar e ler a Bíblia. Então eu queria orar agora, pedindo para que Deus mostre para você o quão importante você é. Vamos orar? Senhor, nós não sabemos qual é o nosso papel na sua cozinha, mas nós sabemos que o Senhor tem receitas incríveis para a nossa vida, para a vida de cada criança, para a vida de cada adulto, que às vezes até hoje tem dúvida a respeito do seu dom e do seu talento. Senhor, só o Senhor pode nos revelar o quão importante nós somos. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente nem acredita que a gente é importante, que a gente é especial. Tira a dúvida do nosso coração, porque nós não precisamos ser importantes para ninguém, a gente é importante para o Senhor. Eu quero pedir por cada criança agora, que o Senhor guarde cada dom e cada talento que o Senhor plantou neles, e que nada os impeçam de crescer na sua presença. E que todas as vezes que eles ouvirem a sua palavra, possa cair em solo fértil. Alcança-os também, que eles possam crescer em graça e sabedoria diante do Senhor, de maneira a alcançarem corações sábios. Nós queremos pedir também que o Senhor capacite os adultos que convivem com as crianças, para que eles não sejam pedra de tropeço nunca na caminhada deles até o céu. Alcança cada lar neste domingo com a sua bênção. E que de hoje em diante, toda vez que eles olharem para qualquer talher, que eles se lembrem, Deus plantou talentos em mim. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo, igreja, crianças, a titia está aqui. O desafio dessa semana, para as crianças que sempre participam lá no grupinho, por favor, crianças, coloquem lá no grupo, lá no grupinho lá, o seu desenho hoje. Coloca lá um desenho para a titia. Não, titia, não quero desenhar. Então, escreva lá o versículo que a gente vai gravar essa semana para você fixar lá na sua geladeira, tá bom? E manda uma foto lá para a titia. Um beijo. Tudo bom, queridos? Agora eu creio que estamos aí com esse compartilhamento de tela, onde nós vamos estudar quem é você no corpo de Cristo. E eu tenho aqui para vocês um versículo-chave para nós começarmos.
Eu gostaria que todos abrissem aí em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. O meu desejo aqui é realmente que a gente possa ter um bom momento de estudo todos juntos e a gente possa, nesse sentido, crescer na graça do Senhor. Eu vou pedir para que a Verônica faça essa oração inicial, que ela desmute o microfone dela e possa orar por todos nós. Tudo bem? Microfone. Pode falar. Já estou escutando. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós, por essa aula, Pai. Perdoe os nossos pecados agora e nos conecte contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa mente esteja ligada àquilo que o Senhor tem a falar e que essa palavra desça até o nosso coração e produza vida no teu nome, Pai. Obrigado pelas pessoas que prepararam essa aula, Pai. Com certeza já Acho que caiu a internet da Verônica. Eu vou seguir, então, aqui a aula. E nós sabemos, gente, que nós estamos com um problema na internet, em Piratininga. E, infelizmente, eu estou gravando aqui em Bauru. Infelizmente não, felizmente, né? Que, graças a Deus, o Marcos e a Aline me cedeu esse local e de bom grado e tem me ajudado bastante também. O Marcos tem me ajudado muito nas gravações. E isso tem sido bênção para todos nós. Mas vamos para a nossa aula. Quem é você no corpo de Cristo? Eu estava falando, Verônica, que caiu a tua internet, é que você estava orando. Entendeu? Então, eu vou dar início e eu agradeço mesmo assim, eu tenho certeza que você orou e essa oração nos alcançou. Então, glória a Deus por isso. E nós vamos iniciar a aula e eu quero aqui, desde já, passar esse slide aqui para vocês e continuar a falar sobre essa temática. Mas quando eu falo nessa introdução, quando eu estou iniciando essa aula sobre quem é você no corpo de Cristo, é claro que vem várias coisas na nossa mente, mas a principal coisa que nós deveremos pensar e começar a pensar de uma maneira bíblica é justamente esse texto que eu coloquei aqui à frente de vocês. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É uma frase da autora onde ela fala claramente: conheço poucas coisas que fazem uma diferença tão grande na vida dos cristãos quanto descobrir e desenvolver e usar os dons espirituais. Para muitos cristãos, isto é o início de um novo relacionamento com Deus e com os outros membros do corpo de Cristo. Se todos nós prometêssemos a Deus que faríamos um esforço sincero para descobrir totalmente nossos dons espirituais, toda a igreja cristã passaria por uma revolução. Então, desde já, nós precisamos pensar aqui entre nós sobre justamente o que são dons espirituais. Qual é a concepção que você tem sobre dons espirituais? Em segundo lugar, por que os dons espirituais? Por que a utilização dos dons espirituais? E como isso há de nos abençoar aqui no corpo de Cristo? Em terceiro lugar, para que são os dons espirituais? Por que eles foram enviados a nós? Para que são os dons espirituais? Em quarto lugar, quais são os seus dons? Você tem conhecimento dos seus dons? Você conhece? Você os desenvolve? Como você tem feito isso? Quinto lugar, como eu posso descobrir meus dons? Isso é algo que nós precisamos pensar e sempre repensar. Como que eu posso descobrir os meus dons? E é claro que todas essas respostas, elas nos serão dadas conforme nós vamos avançar
no estudo deste livro sobre quem é você no corpo de Cristo. Mas essas perguntas, elas devem ficar em nós já, nós precisamos pensá-las e precisamos repensá-las sempre que nós estamos diante da palavra de Deus, sempre que nós estamos diante de um estudo onde nós temos a intenção de edificar o corpo de Cristo, porque nós somos corpo de Cristo, como fala o apóstolo Paulo nesse texto em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Nós somos corpo de Cristo. Então, nesse sentido, temos que ter também uma outra pergunta, que seria a sexta pergunta. O que acontece quando nós, Flávio, Dail, Verônica, Doni, César, e é aniversário do César hoje, gente, quem não deu parabéns, parabéns pro César aí. Nós, todos da Igreja Presbiteriana de Piratininga, ou todo cristão sincero, todo cristão que é nascido de novo, que foi regenerado pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, que foi chamado por Deus, que foi eleito por Deus. O que acontece quando colocamos os nossos dons em ação? O que acontece? Então, a nossa investigação, a partir de hoje, ela será justamente uma busca bíblica por respostas a estas e outras perguntas que, com certeza, surgirão diante desse estudo, então. Algumas observações preliminares, ou como eu poderia falar, como eu já disse, a minha aula é introdutória para nós começarmos a observar sobre dons espirituais. Existem fatores, queridos, que dificultam a identificação dos dons espirituais. Eu vou abrir para pergunta depois você pode também acrescentar algumas coisas sobre esses fatores, mas eu queria ler algo aqui para vocês agora. Identifique-se com um ou mais dons. A descrição de alguns dons pode combinar bastante com você. Sua identificação de um dom será sujeita à confirmação, pois assumir um dom que não possui traz resultados negativos e pode ser uma forma de orgulho espiritual. Por outro lado, você fica feliz e será bem-sucedido quando exerce seu dom. Então aqui, esta confirmação de dons espirituais, ela é feita por terceiros, que conhecem bem tanto os dons espirituais, crentes maduros, correto, gente? Crentes que têm condição de fazer essa avaliação. Então ela é feita por terceiros que conhecem bem dons espirituais, quanto a sua maneira de agir e ser como crente, a sua vida pessoal e o seu trabalho na obra de Deus. Dons não exercidos não são observados e não são confirmados. Evite também a confirmação precipitada por alguém que não conhece bem, ou por alguém que conhece poucos dons, ou por pessoas que desejam apenas agradá-los. Então, nessas observações preliminares, existem fatores que dificultam a identificação dos dons espirituais. Por exemplo, olha só a letra A que está aí diante de vocês. Quem não aceita a si próprio ou vive representando um papel. Ele tem problemas em se reconhecer na descrição dos dons. Isso é uma realidade, esse tipo de pessoa. E nós não podemos representar um papel. Nós precisamos nos conhecer, como diz Santo Agostinho, e nos conhecendo, nós também partimos esse conhecimento do conhecimento que temos de Deus. Então, isso é realmente um fator que dificulta o indivíduo na questão dos dons. Outro fator, e aqui a gente pode até brincar com esse termo, entre aspas, que eu coloquei, porque é muito difícil de definir, e aqui não é um julgamento pastoral de ninguém, mas pense nesse termo, você não vai encontrar ele de uma maneira assim, morno, assim, nesse sentido, né? Mas o cristão morno e inativo, ele não exerce naturalmente seu dom. Então, isso impede a identificação, como eu citei, é uma frase não minha, mas da Laida, como eu citei essa questão dos terceiros, né, maduros na fé, participantes ativos da comunidade e do corpo de Cristo, que reconhecem dons.
Quem é inativo, realmente, isso impede, isso dificulta. Em terceiro lugar, uma pessoa com muita experiência, aqui você precisa parar, aqui você precisa refletir. Uma pessoa com muita experiência, ela pode ter aprendido a fazer algumas coisas relativamente bem, sabe, gente? Ela pode ter aprendido a fazer muitas coisas bem, dificultando daí a identificação de seus próprios dons. E nós não podemos confundir, então, uma coisa com outra, certo? Partindo, assim, dessas observações preliminares, que te promove um auto-julgamento, e é bom você olhar para dentro de si, é bom você pensar nessas 3 propostas aqui de fatores que dificultam a identificação individual dos dons espirituais, porque são propostas do livro que nós estamos estudando, e elas são muito bem fundamentadas biblicamente, e é uma realidade. Então, olhe para você hoje. Não olhe para o outro. Olhe para você. Pense em você. Pense nessas coisas que nós vamos falar hoje aqui e a use para que você possa crescer em maturidade. Permita-se ser ensinado, ter um novo aprendizado a cada momento diante do corpo de Cristo. Então, o primeiro capítulo que nós vamos estudar deste livro é a vontade de Deus para cada um. E eu espero que você, tal como essa imagem que eu coloquei, você possa estar sendo nesse momento, nesse exato momento, tocado, moldado pelo nosso Deus vivo. Que Ele esteja colocando as suas mãos agora, nesse momento, em você, para que você aceite esse artesão fantástico que faz as coisas de uma maneira única e te fez também de uma maneira única. E agora Ele está moldando sua vida. Mas quando nós pensamos na vontade de Deus, a vontade de Deus para cada um, nós precisamos perguntar: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É uma pergunta que nós temos que fazer quando nós estamos diante de um estudo como esse. Você reconhece, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Porque, queridos, a Bíblia ela está repleta de ensinos sobre a vontade de Deus. Ela fala o padrão moral que Ele aponta para nós vivermos. Como, por exemplo, os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, os ensinos éticos dos profetas, e assim vai. E essa vontade ela é revelada por Deus. E ela é ligada à maneira que Ele quer que vivamos. Isso é uma coisa bem clara nas Escrituras. Mas como saber qual é a vontade de Deus diante de escolhas que nós podemos chamá-las de naturais da nossa vida? É isso que nós começamos nós precisamos pensar. Eu só vou mutar aqui, tem mais um microfone aberto, só porque eu vou deixar vocês participarem, tá? Vai ter um momento aí bem legal que eu vou deixar vocês participarem. Mas agora é interessante nós pensarmos sobre qual é a vontade de Deus diante das escolhas naturais da vida. Sabe por quê? Porque nem sempre é fácil saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. No que diz respeito, principalmente, às escolhas que nós precisamos fazer todos os dias. São escolhas que nós fazemos, como, por exemplo, você sai para comprar uma roupa, um carro, procurar um emprego. Então, são escolhas que também elas nos trazem consequências. E essas consequências, elas acabam moldando o nosso dia a dia, né? Especialmente diante de escolhas como, por exemplo, que eu vou citar aqui, duradouras ou escolhas de grandes mudanças, né? Escolher um determinado caminho, por exemplo, vou mudar de cidade. É uma escolha que você precisa colocar na mão do Senhor e orar. Ou vou ficar no local que eu estou, local atual.
Alguém que tem um emprego, por exemplo, alguém que tem um emprego num banco público, vamos dizer assim, eu sei que o Doni já trabalhou no Banco do Brasil, mudou várias vezes, depois ele pode até falar para vocês. É muito difícil tomar essas escolhas, né? Outros que eu conheço também que trabalham, o Ari, por exemplo, da Flávia, que é bancário, não é? Ele também. Então, essas escolhas, elas quando nós a fazemos, elas nos traz consequências. Trocar de emprego, como eu escrevi aqui. Então, como saber a vontade de Deus diante de escolhas naturais da vida? O que nós podemos afirmar é que, na verdade, por trás de tudo isso está a grande questão: o que Deus quer que eu faça na minha vida. Como você responderia isso? O que Deus quer que você faça da sua vida? Então, pensando nisso, como saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero ler um texto que se encontra em Isaías. Eu coloquei aí Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Olha só, Tu és nosso Pai e nós somos o barro. Então, pensando que nós somos o barro e Ele é o nosso Pai, nós precisamos entender, então, que o nosso oleiro, Ele é o nosso oleiro e todos nós somos obra das Tuas mãos. E falando assim, Isaías retrata o povo de Deus como o vaso do oleiro. Ou seja, cada um como obra das mãos ou nas mãos do grande artesão. E qual a diferença, então? Aqui eu falo mais uma pergunta. Vou fazer várias perguntas, tá? Qual a diferença entre um produto feito em série e do artesão? É justamente essa, que nós estamos diante de um grande artesão que nos faz de uma maneira única. Efésios, capítulo 2, verso 10, eu acho esse texto maravilhoso. Somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Nós somos, então, através da mão desse grande artesão, nós somos redirecionados, equipados para realizar os planos de Deus para todos e para cada um individualmente. Deus é maravilhoso nesse sentido. Ele tem uma mente extraordinária, se assim nós podemos dizer, muito elevada. Então, a grande questão aqui, quando nós estamos falando sobre vontade, quando nós estamos falando de estar sobre a mão desse grande artesão, é singularidade. Cada peça é única, cada peça é especialmente planejada. Meus filhos são especialmente planejados, participam da aliança. O Marcos, a Aline são especialmente planejados. A Renata é especialmente planejada. É uma peça única nas mãos do Senhor. Assim, nenhum de nós é um acidente. A sua vida não é acaso da natureza. Seus pais podem até, muitas vezes, assim, eu fico pensando, de não ter planejado o seu nascimento, vamos dizer assim. Mas Deus planejou. Deus moldou cada pequeno detalhe da sua vida, do seu corpo. Ele moldou de uma forma única, singular, e trouxe a sua personalidade. Dons, com certeza, e também talentos naturais. E isso nós podemos ver de uma forma muito bonita na poesia, no Salmo 139, verso 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ela traz algumas coisas, algumas implicações. Assim, nada na sua vida é casual.
Deus o fez de forma que fez por uma razão. Ele fez com uma razão. A sua vida tem um significado e tudo que foi feito foi em função de um propósito. Isso inclui especialmente os dons espirituais que em Cristo, né, que nós temos em Cristo, que Cristo nos concede a todos que são dele, que pertencem a ele. Então, dessa forma, nós podemos ver Efésios, capítulo 4, verso 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso significa que Deus talhou, moldou, ou como você quiser fazer, como tem bastante analogia em Jeremias, como falou ali em Isaías, no próprio ser de cada um, a sua vontade peculiar, única e permanente, concedendo a você, concedendo a mim, dons espirituais a cada um. Porque todos nós somos obra única das mãos de Deus. Nós estudamos há pouco tempo atrás John MacArthur, há pouco tempo atrás, semana passada, né, nós encerramos o estudo sobre parábolas e foi realmente excelente, foi maravilhoso poder ter aquele livro em mãos, foi muito gostoso, né? Eu creio que você também foi instruído e levado a outros horizontes em relação à sua maturidade cristã. E aqui tem uma citação no livro da Laida, que é um livro antigo, do John MacArthur. E ele fala assim: você não é um acidente. Foi planejado antes da fundação do mundo para ser você mesmo. E ele cita Efésios, capítulo 1, verso 4. Ele está usando algo na linguagem de hoje, tá? Você deveria usar aquilo que recebeu. Aceite que esse é o plano de Deus. E não corra atrás de algo que você não tem. Não tente ser algo que não tenha condições de ser. Mas diga: Deus, se é isto que eu sou, então percebo que é a tua vontade. Percebo dignidade nisto e serei servo em teu nome. Que maravilhoso isso. E eu queria convidá-los agora a lermos o texto que descreve particularmente essa multiunidade do corpo de Cristo que nos faz o que somos, ligados uns aos outros, e a liga é o Espírito Santo de Deus. E aqui esse texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, 1 Coríntios capítulo 12. Eu coloquei aí para vocês, acho que está numa letra bem legal, você pode acompanhar a leitura comigo, do verso 12 ao verso 27. Eu vou ler esse texto porque realmente ele é muito edificante para todos nós. E nós precisamos daí perceber que isso tem uma consequência muito grande para a nossa identidade no corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos
muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O que surge diante de nós agora é o corpo de Cristo, que somos nós. Neste texto, Paulo lança a mão da figura do corpo para descrever a necessidade e a diversidade dos dons espirituais no funcionamento do corpo de Cristo. Ele compara a diversidade dos membros em função do bem-estar com o corpo e a diversidade dos dons espirituais concedidos em função do bem-estar do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, então? Essa é a comparação que o apóstolo Paulo fala. E é claro que nós temos que trazer essa comparação para nós e aplicar não só na igreja, mas no nosso dia a dia também. Aí nós podemos ver que o corpo de Cristo, quem são eles? São todos aqueles que, pela fé, se apropriaram do sacrifício de Jesus na cruz e nasceram de novo, reconhecendo-se como propriedade exclusiva de Deus e que são habitados agora pelo Espírito Santo. São esses que fazem parte do corpo de Cristo. Em outras palavras, é a igreja. É a igreja. Então, olha lá de novo o nosso verso de início, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Sendo assim, como o corpo precisa funcionar? Preste atenção no que eu vou ler. Eu vou pegar um texto agora, não esteja usando tudo do livro, mas algo que me saltou aos olhos, né? Porque essa questão de funcionar, como nós devemos funcionar. É claro que nós não devemos funcionar com os moldes do mundo, que são tão bem exemplificados a todos nós pelos comerciais, pelas coisas que nós lemos, pelas coisas que nós ouvimos, pelas novelas da TV. E essas coisas, muitas vezes, elas são colocadas como o centro de nossas vidas. Nós não devemos funcionar dessa maneira. Nós devemos, logo, diante disto, nós sabemos que o fim principal do homem, como fala o nosso catecismo, a nossa confissão, é justamente glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como fala lá no Catecismo de Westminster. Mas a transformação que gera em nós, a transformação que acontece conosco, é justamente uma transformação da maneira como que nós encontramos em Romanos, capítulo 12, verso 2, a parte A do versículo, que o mundo que nos rodeia não vos comprima nos seus próprios moldes, mas deixe Deus reformar a sua mente. Antes que nós tivéssemos a tradução de Eugene Peterson, a tradução que a Laida usa de uma maneira parafraseada é a de Phillips, que fez uma tradução especial do Novo Testamento, isso há muito tempo atrás. Então eu li nessa linguagem. Mas se eu for ler em outra linguagem, é essa questão de nós reformarmos a nossa mente, remodelarmos a nossa mente conforme a vontade de Deus, não é? E quando a gente fala aqui de outra maneira, de nos amoldarmos a Cristo, nós estamos falando dessa transformação que Paulo fala, que Cristo tome o devido lugar em nossas vidas, que Cristo seja o centro da nossa vida, e assim tudo que nos concerne possa girar em torno de Cristo. E para ele seja todas as coisas, como aquela doxologia maravilhosa em Romanos 11:36, que fala, porque dele, por meio dele, para ele,
são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O sacrifício vivo, o sacrifício que ele aceita, o sacrifício vivo é aquele que conhece e aceita a vontade do seu Senhor, que está disposto agora a viver voltado para os interesses do nosso Senhor, que acaba sendo para o seu próprio e máximo bem. Nosso Deus, e Deus nos abençoa. E é isso que nós estamos falando aqui. Que o corpo, ele precisa contar então agora, sabendo que Cristo é o centro, sabendo essas coisas que eu falei, precisa contar com a cooperação espontânea de todos os seus membros para o bem geral, que é o bem da nossa comunidade. Quantos membros não precisam unir forças para uma pessoa simples se levantar ou deitar? Já pensou nisso? Você está na sua cama agora, está deitado, está levantado. Se for levantado dessa cadeira, quantos membros você precisa? Quantas juntas, quantos músculos precisam ser ativados para você levantar, para você andar, para você fazer um simples movimento na sua mão, ou eu passar a mão aqui assim? Quantos? É isso que nós precisamos pensar. Da mesma forma, o corpo de Cristo ele consiste de pessoas dotadas com dons espirituais. Para o corpo funcionar harmoniosamente, é preciso então que eu e você cooperemos espontaneamente. E nessa verdade é que nós devemos nos firmar. Que na igreja nós precisamos de uma variedade de dons. Que na igreja nós temos uma variedade de dons. E essa variedade de dons, elas são nos dadas para que nós venhamos a servir no corpo de Cristo e abençoar o corpo de Cristo. E sendo assim, qual é o valor de cada membro? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor como membro? Paulo, ele demonstra aqui que cada parte do corpo humano, ela é única, ela é individual e ela é necessária. E o mesmo se dá com dons espirituais no corpo de Cristo. Nós somos obra única das mãos de Deus. Assim, cada cristão no corpo, ele é único, importante e essencial. Que você possa ter esse entendimento também. Eu falei no começo da nossa aula que a Laida, ela é envolvida também, ela tinha um ministério totalmente envolvido nessa área de enologia, de música. E é claro que o meu inglês não é tão potente como o da Gerlena e de outros aí, da Verônica, principalmente também, que é professora de inglês, mas eu vou me arriscar a falar algumas palavrinhas aqui sobre algo que ela falou, sobre uma música que ela falou, né? Ela falou assim: o possuidor de dons espirituais, ele é um simples canal. A figura do vaso de bênção, o vaso que acumula e estoca bênçãos, não é bíblica. Vou repetir, tá, gente? Para não ficar uma pulga atrás da orelha de cada um. O possuidor dos dons espirituais é um simples canal. A figura do vaso de bênção, do vaso que acumula e estoca bênçãos, não é bíblica. Através do crente canal, Deus, a fonte, transmite e dispensa suas bênçãos a outrem. O membro do corpo de Cristo que entende isto não tem tempo ou interesse para se vangloriar, nem para se desvalorizar, pois ele está feliz da vida, ocupado em ser um eleito para o serviço do rei. E essa questão do vaso de bênção que ela está falando aqui, eu falei para a Aline, né? Eu falei assim, eu sou viciado em notas de rodapé. Se me der, assim, tem hora que eu penso em ler a nota de rodapé, esqueço de ler até o livro que o cara tá falando no livro. Eu tenho que tomar esse cuidado, né? Biografia e essas coisas, tudo eu leio assim eu leio vorazmente essas coisas. Mas ela tá falando daquela música. Eu não vou cantar, tá, gente? Para não mandar vocês embora da aula, né? Ela tá falando daquela música, Quero Ser um Vaso de Bênção. E olha só,
a tradução original dessa música. Olha que conexão. O que é essa música em inglês? Quero ser um vaso de bênção. Ela é uma letra que penetrou fundo no coração e na teologia do povo evangélico brasileiro. Acontece que é uma tradução de Is Your Life a Channel of Blessing? Uma pergunta. Sua vida é um canal de bênção? E continua. Is the love God falling through you? Que inglês horrível, né, gente? Me perdoa, vai. O amor de Deus está fluindo através de você? Aí o estribilho começa. Make me a channel of blessing. Faze-me um canal de bênção. A palavra vaso em português também tem sentido de canal. Exemplo, vasos sanguíneos. Embora não seja este o uso mais popular, um irmão sugere a troca da palavra vaso pela palavra meio. Assim quero ser um meio de bênção. Efésios 4:6. Age por meio de todos. Então, queridos, nós temos que pensar sobre isso. Olhem só, então. Olha que eu estou falando aqui sobre essa questão de ser único, de ser importante, de ser essencial e dessa questão da música. Mas, pensando sobre isso também, o que fazer com os seus dons? O que fazer com os seus dons? Pedro, ele fala para que nós, como corpo de Cristo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A vontade de Deus é que cada um sirva ao próximo exercendo seu dom espiritual. Porque o possuidor de dons, ele é apenas um canal. Ele é apenas um canal. O possuidor de dons, ele é apenas um canal que Deus transmite e dispensa as suas bênçãos aos outros. Então, sendo assim, nós precisamos fazer o que com nossos dons? Em primeiro lugar, nós precisamos servir. Agora está aparecendo para todo mundo o slide, certo? Nós precisamos servir. Em segundo lugar, nós precisamos glorificar. 1 de Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O corpo de Cristo, então, precisa saber de onde vêm esses dons. Verso 18, de 1 Coríntios, capítulo 12. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, queridos, olha lá a sua identidade de madruga. Estão vendo lá? Estão conseguindo ver a foto de cada um ali? Seu Madruga apareceu. Os dons vêm da onde? De Deus. Ele moldou cada pequeno detalhe da sua vida. Ele planejou, ele concedeu os dons espirituais que você possui para obedecer a um propósito. Fazendo isso, Deus entregou a cada um de nós sua carteira de identidade. Está aqui na sua mão, como membro do corpo. Agora você é membro do corpo. E a vontade de Deus para cada um de nós está ligada à sua identidade no corpo. O Connor, citado por Laida, ele fala o seguinte: pedimos a Deus que nos mostre a sua vontade, sem percebermos que a vontade dele foi escrita em nosso próprio ser. Percebemos aquela vontade quando nós descobrimos os nossos dons espirituais. Então, é assim que nós devemos pensar. De onde vêm nossos dons, saber que nós somos um canal de bênção, vou voltar aqui um pouco, né? E os nossos dons. Em primeiro lugar,
eles precisam servir, ser utilizado para 3 coisas: para servir, para glorificar e para abençoar a outros. Então, queridos, aqui fica a nossa primeira parte da aula. Eu vou orar para nós encerrarmos essa aula e pedir a Deus que você tenha um domingo extremamente abençoado em todas as coisas que você for realizar, que Deus possa direcioná-lo nesse domingo. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloco a vida da nossa igreja em tuas mãos. E, Senhor, eu peço que, mediante as aulas que nós tivemos, as coisas que nós falamos, o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. De cada um que está aqui escutando essa aula, que a vontade do Senhor possa ser revelada de uma forma muito especial à vida de cada um. Que o Senhor derrame, Senhor, dons espirituais para edificar esse corpo de Cristo chamado de Igreja Presbiteriana de Piratininga, e que nós ali dentro possamos ter a união vinda de Ti, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Nos guia, nos conduza, Senhor, de acordo com a Tua vontade, e nos dê, Senhor, o Teu querer, para que assim obedeçamos o Senhor e possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o nosso domingo, Deus. Abençoa as famílias que vão se reunir agora, almoçar todos juntos. Que isso seja uma comunhão santa e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Continuando a nossa aula, essa parte da aula agora do livro da Laida é sobre o que são dons espirituais. E nós vamos ler um outro texto, mas quando eu falo outro texto, eu estou falando um outro pedacinho dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nesse pedaço ele vai especificar, que é o início então do texto, capítulo 12, versos de 1 a 11, para nós podermos começar a responder o que são dons espirituais. Vamos para a leitura bíblica. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há também diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Pensando dessa forma, nós precisamos continuar respondendo perguntas sobre a questão de dons espirituais. Porque antes de abordar os 13 dons espirituais detalhadamente, nós vamos pensar sobre os dons de maneira geral. Trazer uma certa definição. O que é um dom espiritual? O que significa a palavra dom? A ideia básica é de gratuidade, de imerecimento. Está, portanto, relacionada a alguma coisa dada ao homem sem merecimento. Que não poderia também ser possuído pelo seu próprio esforço. E aqui está a chave de tudo isso, porque muitas vezes nós pensamos que isso acontece porque somos bons, mas não. A palavra dom, ela realmente está ligada a imerecimento e a gratuidade. Dons espirituais
a gente poderia chamá-los de presentes espirituais ou spiritual gifts. A palavra era sempre usada no sentido de se ganhar um presente. Eu estou dando um presente a alguém. Não é um prêmio pelo qual se podia esforçar-se para obter pela sorte, ou como se você jogasse na loteria e você ganhasse esse prêmio. Não é essa a ideia. Entretanto, é difícil definir dom espiritual sem falar no seu exercício, portanto, em sua finalidade. Com que finalidade, então, existem dons espirituais? Com que finalidade acontece a existência dos dons? Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em Efésios, um texto que nós podemos utilizar também, que fala sobre isso, Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16, ali nós vemos, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Com que finalidade, então, existem os dons espirituais? Qual a finalidade dos dons? Os dons espirituais são, portanto, um instrumento dado ao cristão pelo Espírito Santo para que o Espírito ministre a todo o corpo de Cristo. Isoladamente, um dom não tem sentido. Um dom espiritual, ele não é um fim, ele não tem um fim em si mesmo. Ele existe no corpo e para o corpo. Os dons espirituais só fazem sentido no contexto da comunhão. Eles existem para a edificação do corpo. Há uma frase de Blaise Pascal que fala o seguinte: ser membro é não ter vida, nem ser, nem movimento, a não ser através do espírito do corpo e para o corpo. O que é a edificação do corpo, então? Todo crente, ele deve, em ajuda mútua, fazendo algo, que é o seguinte: tornando-se semelhante a Jesus. Mas semelhante a Jesus, tendo um caráter agora transformado. Gosto muito da carta de Filipenses, no capítulo 2, o verso 15, que fala: a medida, estatura da sua plenitude. Porque nós somos chamados para sermos luzeiros deste mundo e luzeiros desta geração. E assim, desta forma, a finalidade dos dons está ligada à missão da igreja. Mas de que forma que ela está ligada à missão da igreja? Porque os dons espirituais são o chamado de Deus ao trabalho. Os dons espirituais, vou frisar mais uma vez, os dons espirituais são o chamado de Deus ao trabalho. Não é o chamado de Deus ao privilégio, também não é o chamado de Deus ao engrandecimento pessoal. Existem para unir o corpo de Cristo, para o seu crescimento integral, por meio de crentes que cooperam e que testemunham do Evangelho da Graça. Os dons não são acessórios, então, para enfeitar o trabalho de Deus.
Não é um acessório. Não é um negocinho, uma luzinha aqui, uma luzinha ali. Os dons, eles não são acessórios. São os instrumentos para realizar o trabalho de Deus. Em terceiro lugar, nós poderíamos falar, ou surgir em nossa mente, então, uma pergunta que ela deve ser feita nesse momento. Qual a diferença entre dons espirituais e talentos naturais? Queridos, os talentos, como é consenso de todos, os talentos são universais. Todos nascem com talentos, grandes ou pequenos, como a Aline mesmo mostrou na sua aula. Nem sempre eles são descobertos, nem sempre eles são desenvolvidos. Todavia, somente o crente no Senhor Jesus Cristo possui um dom espiritual. Não há exceção. Tão somente aquele que é nascido de novo recebe dons espirituais. Trilhando ainda essa diferença sobre esse contraste entre dons espirituais e talentos naturais, trouxe um gráfico aqui para vocês da Laida, que se encontra no livro dela, onde ela mostra nesse gráfico alguns talentos e tendências naturais e alguns dons espirituais. Por exemplo, vamos seguir aqui o gráfico. Siga comigo na hora que ele estiver aí na sua tela. Alguns talentos. Eu vou elencar os talentos e misturar com os dons. Olha só, talentos e tendências naturais. Habilidades manuais, desenho, pintura, trabalhar com madeira e outros materiais, etc. Um exemplo de um dom espiritual. Profeta, profecia, exortação. Um talento natural, vou continuar. Música, cantar, tocar, falar, traduzir. Um dom espiritual agora, ser evangelista, ser mestre, que é a área voltada para o ensino. Um talento natural, idiomas, aprender a falar línguas, facilidade em trabalhar com crianças, é um talento natural. Um dom, servir, repartir. Um talento natural, facilidade, por exemplo, que alguns têm com as ciências exatas. Um dom, misericórdia, ajuda. Um talento natural, a comunicação verbal, a comunicação escrita, a própria oratória. Um dom agora. Não estou correlacionando esses dons, tá? Estou apenas citando e separando eles. Um dom, por exemplo, hospitalidade, pastoreio, administração, intercessão. Um talento natural, que pode ocorrer, liderança, administração, vendas, etc. São naturais e universais. A questão dos talentos. Agora a questão dos dons. Eles são espirituais e particulares e acompanha apenas aquele que nasceu de novo. Vocês estão percebendo, então, a diferença entre dons espirituais e talentos naturais? O Espírito Santo, ele repousa sobre uma capacidade natural, de modo que ele transforma a tal ponto que ela se torna um potencial para algo significativo, para uma contribuição significativa no corpo de Cristo. E quando isso acontece, Deus usa um talento nato como matéria-prima. Isso não significa que todos os talentos são assim transformados. Mas os que são passam a existir lado a lado com um dom espiritual correspondente. Quer ver um exemplo? Não estou falando aqui, não entenda esse exemplo de maneira errada, estou falando que nós estamos vendendo a fé. Olha só, talento para vendas, que é aquele talento para você conversar, para você expor um produto, para você mostrar a necessidade da pessoa comprar aquele produto, com o dom de evangelizar. É por aí que nós temos que começar a entender essas coisas. Ainda falando sobre diferenças, há uma outra diferença que nós precisamos citar, que ela é extremamente importante para todos nós, que é a diferença entre dons espirituais e o fruto do Espírito. Dons
espirituais, eles definem o que o crente faz, o serviço. O fruto do Espírito ajuda a definir aquilo que o crente é, o caráter dele em Cristo. Isso é importante porque não pode haver uma confusão entre dons espirituais com virtudes espirituais que todos os crentes devem desenvolver à semelhança de Cristo. Por exemplo, todos os discípulos devem ser misericordiosos. Mateus 5,7. Ao mesmo tempo, existe o dom da misericórdia. Então eu vou pôr aqui, olha só, dons, fazer mais uma tabela, e essa tabela eu estou utilizando aqui novamente do livro que nós estamos estudando, Quem é Você no Corpo de Cristo. Você irá agora ver dons. Deus fornece os dons espirituais e requer que sejam exercidos. Frutos. Pelo Espírito Santo, Deus produz o fruto do Espírito e requer que este amadureça. Em relação a dons, Ele quer trabalhar através de nós. Fruto, Ele quer trabalhar em nós. Essa é a principal diferença. Então, a presença ou a ausência do fruto afeta diretamente os resultados do exercício dos dons espirituais. O fruto do Espírito é um pré-requisito para o exercício efetivo dos dons espirituais. Dons sem fruto são sem nenhum valor. A igreja de Corinto, ela estava ativamente exercendo os dons espirituais, mas ao mesmo tempo, ela era espiritualmente um desastre. Essa é a realidade da igreja de Corinto. O fruto do Espírito, ele é uma evidência confiável da verdadeira espiritualidade. Podemos fazer uma nova pergunta aqui, uma outra pergunta. Qual a diferença também entre dons espirituais e cargos? No exercício de um cargo, espera-se que o crente tenha a oportunidade de utilizar um ou mais de seus dons espirituais. Cargos, eles são importantes para a estruturação do trabalho e dão a alguns apenas uma identidade temporária. Dons espirituais, eles são exercidos naturalmente, com ou sem cargo, e definem a sua identidade definitiva e permanente no corpo de Cristo. Por que então é importante para nós, nos dias de hoje, conhecer esta diferença? Porque se, por exemplo, alguém que tem um dom espiritual de administração não compreender a diferença entre o dom de administração e o cargo administrativo de alguém, ele poderá cobrar do outro uma certa capacidade ou determinada maneira de agir semelhante às que ele tem. E o resultado sempre será insatisfação e crítica. Mas se ele entender essa diferença, ele pode auxiliar o outro com o seu dom de administrar, cooperando com o outro irmão. Essa é uma diferença importante. Que nós precisamos notar sempre isso e ter muito tato para agir no meio da igreja. Tato e equilíbrio é uma coisa que nós precisamos ter. Quem tem dons espirituais, então? Cada pessoa nascida de novo, eu vou bater muito nessa tecla. Cada pessoa nascida de novo recebe dons espirituais, como um equipamento básico para o desempenho do serviço no corpo de Cristo. O cristão, ele pode exercer um dom espiritual sem identificá-lo, sem compreendê-lo. Isso acontece constantemente, porque o exercício de um dom não está condicionado à sua correta identificação. Mas aqui tem uma questão que nós precisamos também pensar. Um grande entretanto. Entretanto, conhecê-lo, desenvolvê-lo, levará a melhor crescimento pessoal. Levará ao desenvolvimento pleno da vontade de Deus em sua vida. Levará a um maior e melhor e muito mais amplo relacionamento com o Pai. E tendo esse relacionamento com o Pai,
logo, é claro, nós teremos um relacionamento com os irmãos da fé e um relacionamento muito melhor e mais amplo com a igreja também. E desta forma, nesta aula introdutória de quem é você no corpo de Cristo, eu gostaria de concluir falando algumas coisas a todos vocês. Dons espirituais, eles são uma mensagem pessoal de Deus. É como se dissesse: eu lhe dei esta capacidade para fazer este bem em meu reino. É isto que eu quero que você faça para mim. Assim, para respondermos à pergunta, o que Deus quer que eu faça da minha vida, nós precisamos conhecer e desenvolver nossos dons espirituais. E entender sempre que os dons são presentes graciosos de Deus para nós, a fim de nos equipar para servirmos uns aos outros e para glorificar a Deus, fazendo o seu nome conhecido. Os dons não podem ser confundidos com talentos naturais, embora muitas vezes Deus utilize na concessão dos dons espirituais. Também não podem ser confundidos com o fruto do Espírito, como uma responsabilidade que corresponde a todo cristão, nem com cargos institucionais. E aqui eu encerro com 4 perguntas para que você possa aplicar à sua vida. Questões para refletir e para levá-lo à prática de tudo que nós falamos. Você conhece seus dons? Quais são? Você é capaz de distinguir em você mesmo os seus dons espirituais e seus talentos naturais? Você tem desenvolvido seus dons, colocando-os em prática? Você tem feito isso para a glória de Deus? Que Deus te abençoe, meu querido. Que você possa ter essa identidade sempre marcada por Cristo na sua vida. Você ande à semelhança dele. E que você entenda que você ganhou um presente do próprio Deus. E assim você venha utilizá-lo para honrá-lo e para abençoar outros irmãos. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, em meio a essa busca que nós iniciamos, possa derramar dons sobre a nossa igreja, para que esse corpo possa ser equipado para glorificar o Teu santo nome em primeiro lugar e abençoar a muitos. Que possamos ser abençoados uns pelos outros e assim cresçamos em maturidade para Te servir e para Te honrar. Em nome de Jesus. Amém.